Vamos meditar nesta noite. Livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. 1 Reis 17, 1, assim nos ensina a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E foi e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos que a Tua palavra lida e explicada é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. Obrigado a Deus, porque sabemos que o Senhor nos trouxe até este lugar, porque o Senhor sabe daquilo que estamos precisando, não só ouvir, mas também praticar no nosso viver diário. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, a razão da nossa vida. Amém e amém. Aqui está um registro do que aconteceu na vida do grande profeta de Deus chamado Elias. E a vida deste profeta me levou a pensar nesta semana, por direção do Espírito Santo, como superar os tempos de crise. Como superar os tempos de crise à luz desse texto da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, dizer que nós estamos vivendo numa crise, para mim é chover no molhado. Porque a palavra crise é a agenda de qualquer noticiário. O Brasil está em crise, o mundo também está em crise. E é bem verdade que hoje, aqui na nossa nação, nós podemos dizer que estamos vivendo a maior crise de todos os tempos. Uma guerra ideológica, uma guerra política, guerra também gerada por causa de muitas fake news que tem dividido nossa população. E nós sabemos que sempre tivemos corrupção política em nosso país. Desde que o Brasil foi descoberto, nós temos visto e lido muitas histórias de corrupção. Mas parece-me que hoje a corrupção se transformou numa guerra midiática. E nós estamos vendo diariamente palavras sendo dadas e já não sabemos mais em quem acreditar. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto da vida de Elias, escrito há milênios atrás, eu chego à conclusão de que a crise nos tempos de Elias, por incrível que pareça, foi muito pior do que a crise que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo. E eu vou provar apenas uma síntese da história para os irmãos se encaixarem dentro do contexto. Nós vamos voltar agora ao ano 931 a.C., ou seja, cerca de 2.955 anos atrás. Exatamente no ano em que morreu o sábio rei Salomão, filho de Davi. Quando Salomão morreu,
Ali foi um término de um ciclo de 120 anos de monarquia unida em Israel. Era uma nação única desde a fundação. Os 40 primeiros anos foi, então, sob a direção e a liderança do rei Saul. Depois, os outros 40 anos, sob a direção do rei Davi. Depois, os outros 40 anos, sob a direção do rei Salomão. 120 anos. Mas com a morte de Salomão, o povo aproveitou a transição para fazer as suas reivindicações, algo muito natural. Porque todos nós sabemos que a melhor época para se fazer reivindicações é na transição de um líder para o outro líder. E assim, a Bíblia nos ensina que o povo chegou então para o herdeiro do trono de Salomão, que se chamava Roboão, filho de Salomão. E isso está lá em 1 Reis, capítulo 12. E o povo disse o seguinte: olha, Roboão, você agora vai assumir o governo do seu pai. O luxo do seu pai Salomão acabou atrapalhando a nossa nação. As riquezas que ele alcançou, quem pagou a conta fomos nós, o povo. Você pode ver isso em 1 Reis 12. Porque Salomão havia aumentado demais os impostos em Israel para manter as edificações. E então, Roboão, ao invés de atender o povo, ele quis fazer algumas consultas, excelente até então. E ele então foi buscar os conselheiros de Israel. E ele ouviu os anciãos de Israel, e os anciãos disseram: olha, Roboão, ouça o povo, ajude o povo, cobre menos impostos e o povo vai contribuir mais, as receitas vão melhorar porque você vai diminuir os impostos. O povo está muito oprimido, o povo está trabalhando demais para pagar a conta do governo de Israel. E eu olho para esse texto e fico pensando, será que há alguma coincidência com os nossos dias, hein? Mas o grande problema foi que Roboão não ficou satisfeito com essa consulta dos anciãos, dos conselheiros de Israel. E quem Roboão foi procurar conselho? Seus amigos, a garotada que cresceu com ele, jovens que não tinham nenhuma experiência de vida e muito menos experiência administrativa para gerir uma nação. E sabe o que esses jovens falaram para Roboão? Ah, Roboão, agora você é o cara. Roboão, é melhor fazer o que você tem desejo. Você agora que manda nesse negócio aqui. Aperta o povo. Você tem que mostrar para eles quem é o rei. Você pode aumentar os tributos. Você vai ter que sustentar essa estrutura magnífica que o seu pai deixou para você. E para sustentar, você vai ter que aumentar os impostos. E o que Roboão fez? Escutou os conselheiros sábios de Israel, os mais idosos, experientes, ou seus amigos de brincadeira. Os seus amigos, os jovens. Sabe o que aconteceu? Houve uma rebelião em Israel. O reino que tinha passado 120 anos unido, rachou, se dividiu. Ou seja, das 12 tribos que existiam em Israel, só sobraram 2. 10 tribos saíram e seguiram Jeroboão I, e dali surgiu o que chamamos de Reino do Norte. 2 tribos ficaram naquilo que chamamos Reino do Sul. Ou seja, o Reino do Norte, com 10 tribos, passou a se chamar Israel. E o Reino do Sul passou a se chamar Judá. E sua capital era Jerusalém. Meus irmãos, até aqui os irmãos conseguiram entender o que estava acontecendo depois da morte de Salomão e o que Roboão fez? Bom, o que é interessante saber, meus irmãos, que esse reino do norte durou 209 anos. E isso é importante para os irmãos entenderem todo o contexto. Ou seja, de 931 a.C. até 722 a.C., quando vai acontecer o primeiro cativeiro, onde a Síria vem, invade o reino do norte e leva todos como escravo pelo rei Sargão I, vocês vão ver que nesses 209 anos, nesse espaço de tempo de monarquia, no Reino do Norte, existiram 19 reis, 8 famílias diferentes, reinando sobre Israel. Qual é o problema? Muito problema. Porque a Bíblia nos ensina que todos os 19 reis foram homens maus,
ímpios, perversos, que fizeram tudo contrário à vontade de Deus. E isso aconteceu até chegar em Acabe, que reinava no tempo de Elias. Muita coisa foi acontecendo. E não vai dar tempo para eu falar de tudo aqui, mas só para os irmãos entenderem rapidamente uma síntese. Quando Jeroboão I, então, começa o reino do norte, criando essas 10 tribos do norte, ele reina 22 anos. A Bíblia diz, foi um péssimo rei, terrível. Ele transformou a religião de Israel numa plataforma política. Consegue imaginar? Ele centraliza tudo no norte. Ou seja, ele sabia que o judeu, uma vez por ano, tinha que ir até Jerusalém para adorar a Deus. Ele falou, não, vocês não vão mais voltar para o Reino do Sul. A gente vai montar a nossa própria igreja. Ou seja, vamos construir um templo. Vamos fazer sacrifícios aqui. E nós vamos ficar somente no Reino do Norte. Ou seja, Jeroboão I construiu vários templos lá no norte. Só qual foi o problema? Ele levantou novos sacerdotes, novos cultos, novos eventos e grandemente, terrivelmente, catastroficamente, novos deuses. Ele inaugurou um culto místico, sincrético, ecumênico. Então ele disse para o povo, não precisam ir mais para Jerusalém. Vocês não precisam mais adorar a Deus lá no Reino do Sul. Vamos adorar a Deus do nosso jeito. Vamos adorar a Deus assim como a gente quer. Então ele fez da religião numa bandeira para os seus interesses políticos e agradar a população. Olha, a nossa religião permite tudo, vale tudo, desde que vocês continuem votando em mim. Então ele governou 22 anos, mas ninguém fica para sempre. Ele morreu. Seu filho Nadab reinou em seu lugar. Sabe quantos anos Nadab vai reinar? 2 anos apenas, enquanto o pai reinou 22 anos. Sabe por que ele reinou 2 anos? Um homem chegou, invadiu o palácio e assassinou Nadab. E o nome deste homem era Baás, ou seja, ele matou o rei. Agora, paz, meus irmãos, quem assassinou o rei vai governar. Ele matou o rei e não teve nenhuma CPI, não teve nenhuma lava-jato para prendê-lo. E por incrível que pareça, ele mata o rei e assume o trono. E o povo deixou e ficou por isso mesmo. Vocês já pensaram numa coisa dessa? Traição, conspiração, assassinou o rei à luz do dia e ao invés de ir para a cadeia, assumiu o trono. Um ladrão, corrupto, traidor, imoral, assassino, e ainda teve o direito de assumir o trono. Irmãos, isso prova que Israel estava vivendo uma grande bagunça. E assim esse Baás, diz a Bíblia, que governou 24 anos em Israel. E quando ele morreu, o seu filho chamado Elá reinou também, mas apenas 2 anos. Porque também foi assassinado. Um homem chamado Zinri conspirou contra ele e o matou. E de novo, um corrupto assassino assumiu o governo de Israel. Só que Zinri governou 1 semana apenas. 1 semana. Porque um homem chamado Onri, cada nome, né, irmãos? Levou o povo aí contra Zinri. Zinri ficou encurralado, o que ele fez? Colocou fogo no palácio e se matou. Então vem esse homem Onri e governa 12 anos em Israel. E diz a Bíblia que foi um dos piores reis de Israel até então. Homem cruel, homem que não amava a Deus, que blasfemou de Deus. E quando este homem morre, quem assume o governo? Acabe. Talvez aqui você já vai se lembrar mais desse nome, Acabe. Acabe sim, meus irmãos, bateu o recorde. Acabe foi o pior rei de Israel. E se não bastasse ter sido o pior rei de Israel, ele casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. Porque ela era assassina, feiticeira, idólatra, pagã, mandona e mandava no seu marido. Vocês conseguem imaginar quem era Jezabel? E ela, pela força da espada, ela impôs o culto a Baal em Israel. Vocês conseguem imaginar agora? O reino do norte adorava Baal, que era chamado o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura. E assim, o que Jezabel implementou no reino de Israel? Todos agora precisam perseguir os profetas do Deus antigo de Israel. A tal ponto que foi essa perseguição, que o seu mordomo chamado Obadias, que era temente a Deus, ele escondeu num buraco, numa cisterna, cerca de 100 profetas de Deus para protegê-los, conforme você encontra em 1 Reis, capítulo 18, verso 3.
Então Obadias alimentou com água e pão aqueles 100 profetas de Deus que estavam correndo risco de morrer, porque Jezabel queria acabar com todos que ainda falavam no nome do Senhor. E é aqui que nós entramos na época do texto que eu li no início, no tempo de Elias. Tempo de muita crise, tempo de muita corrupção política, tempo de muita imoralidade, tempo de assassinatos. Tudo isso aonde? Lá no topo do governo de Israel. Tempo de perseguição religiosa. Ninguém queria saber de Deus no governo de Israel. E é aqui que eu pergunto à igreja nesta noite: será que a nossa crise no Brasil é pior do que aquela que Elias viveu com o povo de Israel naquele tempo? É aqui que nós vamos ver como que Elias superou esse tempo de crise na sua nação. E como eu e você, à luz desse texto, também poderemos superar as crises que nós temos passado hoje, aqui, neste momento. Algumas lições, então, para o nosso coração. Primeiro delas, a primeira lição é que podemos superar as crises, crendo que Deus, somente Deus, pode fazer aquilo que é inacreditável e improvável acontecer. Somente Deus é aquele que pode fazer o inacreditável e o improvável acontecer. Você crê nisso? Veja o que diz 1 Reis 17, verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, vocês conseguem imaginar aonde Elias inicia o seu ministério pastoral? Ele sai do anonimato e ele vai direto para os holofotes. Meus irmãos, Elias era desconhecido até então na Bíblia, em toda a história. E ele começa o seu ministério pastoral dentro do palácio real, ou seja, já no topo da nação. Como ele chegou lá não sabemos, mas Deus mandou e ele foi. E ele estava pregando para ninguém mais do que o poderoso rei de Israel. E agora preste atenção no texto. O texto fala que Elias era o quê? O tisbita. Eu quero dizer para os irmãos, tisbita que não era sobrenome de Elias. Não era o nome da sua família, tisbita. Mas era a geografia de onde ele nasceu. Ele nasceu em Tisbé, por isso ele era tisbita. Então Elias veio de Tisbé. Meus irmãos, que lugar é esse na Bíblia? Posso ser sincero? Um fim de mundo. Um pequeno lugarejo, estreito, esquecido, insignificante, desprezado, que ficava nas fraldas da montanha de Gileade, porque não tem como achar Tisbé no mapa bíblico. E quando nós olhamos a família dele, a gente também não encontra nada, porque ela não era família de ricos. A família de Elias era uma família sem importância também. Ele não frequentou nenhuma escola de profetas. Irmãos, Elias não saiu de uma família sacerdotal, ou seja, ele foi um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, mas foi um homem que Deus levantou no tempo de crise para mudar a história da sua nação. Sabe por quê? Porque é Deus quem levanta pessoas como eu e você para sermos portadores da esperança em meio às crises. Pessoas talvez sem nenhum significado para esta comunidade, para esta cidade, para esse estado, para o Brasil, para o mundo, mas com muito valor para Deus. Porque é Deus quem levanta pessoas, é Deus quem capacita pessoas, é Deus quem faz pessoas que não eram reconhecidas ser pessoas honradas para o louvor e para a glória dEle. Então Elias começou o seu ministério assim. Ele já começa em evidência, sai do anonimato para a evidência no governo de Israel. Eu acho interessante que muitos de nós aqui talvez vamos passar a vida inteira pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, e talvez nunca chegaremos diante do líder maior da nossa nação para falar a respeito de Deus para ele. Só que Deus, Ele sempre levantará quem Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, para fazer a sua obra. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, o interessante é que Elias, ele não chegou lá para levar uma palavra de apoio. Ele não foi lá para dar um tapinha nas costas do rei e fazer política com o rei. Rei, vem aqui falar para você, você vai ser cabeça e não cauda.
Rei, você vai ser muito bem sucedido. Rei, se você conseguir uma vaguinha para mim, estou dentro aí do seu palácio. Ele não foi ali para isso. Ele não foi ali para tecer elogios rasgados para Acabe, não. Ele simplesmente chegou com uma palavra de autoridade vinda de Deus e palavra de juízo. Ele disse: tão certo como vive o Senhor Deus, que vocês estão perseguindo, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, louvado seja o nome dele. Nesses dias não vai ter orvalho, não vai ter chuva, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, sabe o que ele estava dizendo aqui? Deus está mandando dizer para você, ó grande rei, que a partir de agora, o Deus que vocês estão seguindo vai ser humilhado. Sabe por quê? Baal era agora padroeiro de Israel. Baal era o Deus da chuva. Baal era o Deus da prosperidade. Irmãos, numa nação agropastoril, aonde colhia, aonde se plantava com muita dificuldade, aonde tinha que fazer degolas de animais para sobreviverem, tudo que eles conseguiam ter da plantação e dos animais, eles começaram a falar: foi Baal quem nos deu isso. Então não chover, não cair orvalho, era exatamente Deus quebrando a espinha dorsal de Baal. Ou seja, Deus acabando com a credibilidade de Baal. Era Deus trazendo uma palavra de juízo a uma nação que tinha abandonado a Deus e estava seguindo a Baal. Então, meus irmãos, quando eu olho esse texto, eu vejo que o pecado sempre traz juízo à nação. E Elias foi ali para alertar Acabe, para que Acabe se arrependesse e voltasse ao Deus verdadeiro. E Elias, ele só pôde falar com ousadia. Ele não foi ali para brincar de ser líder, de ser um pastor, não. Ele foi ali para falar o que Deus tinha mandado ele falar. E naquele exato momento, ele não se prostra diante de Baal. E ele fala: eu estou aqui em nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu estou dizendo, aquele Deus que vocês seguem não é nada, porque o Deus de Israel vai dar a lição que ele precisa ver. E foi o que aconteceu. Meus irmãos, Israel não teve mais chuva durante 3 anos e meio. E vocês conseguem imaginar, se Baal era o Deus da chuva, Baal foi humilhado. E Elias só teve vitória porque primeiro ele teve vida no altar de Deus. Então, se você quer ver o inacreditável e o improvável acontecer na sua vida, tenha intimidade com Deus e você verá que Deus fará o sobrenatural acontecer na sua história. Você que é alguém talvez sem crédito, alguém talvez humilhado, com uma criação difícil, vindo de uma história triste, pobre, talvez as pessoas olharam para você, você nunca vai ser alguém na vida, você nunca vai fazer uma faculdade, você conseguiu vencer, você chegou aonde chegou, porque Deus colocou você neste lugar. E Ele colocou para a glória do nome dEle, porque Deus está dizendo: eu faço o improvável e o inacreditável acontecer. Ele é Deus. Esta é a primeira lição que eu vejo na vida de Elias. Diante da crise, ele entendeu e ele creu que Deus era o único que podia fazer o improvável e o inacreditável acontecer. Baal foi humilhado, o rei da nação foi impactado com a palavra de Deus por um homem desconhecido, sem credibilidade, de uma cidade praticamente sem significado para a nação. A segunda lição, eu vejo que Deus, nos momentos das crises, nos ajuda a entender que nós precisaremos viver na academia que Ele preparou para nós, chamada deserto. Quando nós enfrentarmos crise, Deus vai nos proporcionar uma matrícula especial nesta academia chamada deserto. Você está preparado para ser matriculado num deserto? Veja o que diz o versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, ou seja, ele acabou de dar uma palavra para Acabe. Imagine que Acabe ficou muito revoltado. Não gostou, não chamou ele para tomar um café lá depois daquele momento. Ele teve que sair rápido dali. E o que Deus falou com ele? Vai embora daí. Sai e vai para o Oriente, e se esconda junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Para mim aqui, irmãos, parece um anticlímax. Porque Elias começa o seu ministério aonde? No palácio. Elias poderia ter aproveitado a situação para falar de coisas agradáveis, talvez comer do bom e do melhor junto com o rei. E falar: não, rei, Deus, acho que ele está muito de mau humor hoje, né? Mas eu vou bater um papo com o Senhor, para ele pegar mais leve com o Senhor. Mas olha, eu gostei, a comida está maravilhosa, né? Elias não fez isso, sabe por quê? Ele entendeu que a coisa mais importante da sua vida era obedecer a Deus. Foi por isso que ele foi perseguido.
E Deus, sabendo que ele estava correndo o risco de ser morto, Deus falou: se esconda, ou seja, vá para o deserto, porque é lá no deserto que eu vou tratar da sua vida. Porque lá Deus tinha preparado para ele uma pequena fonte de água. Lá Deus iria levantar, como levantou, alguns garçons voadores, ou seja, corvos, para levar comida para Elias. Agora você consegue imaginar o que o corvo come? Comida limpa e saudável ou comida podre? Podre. Como que Deus manda um bichinho desse para grudar em carnes e levar para ele lá, né? Você imagina Elias olhando aquilo, logo os corvos, né? Mas foi esse um modelo de Deus, para trazer ao coração de Elias humildade, para que Elias pudesse lembrar a sua origem. Então ele teve comida, a comida não faltou, talvez não do jeito que ele queria. Elias então, irmãos, precisava aprender agora a depender totalmente de Deus. Ele agora saiu dos holofotes, sabe por quê? Porque Deus, antes de usar um homem ou uma mulher, Deus os prepara primeiro. Deus quer te preparar primeiro antes de te usar. E na verdade, irmãos, eu aprendo com Elias que a academia de preparo para a vida cristã nunca será uma academia de facilidades. Venha para Jesus e volte a sorrir. É o sorriso Colgate, como se a pessoa nunca mais vai ter problema na vida. Isto é engano. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, principalmente ainda depois de aceitar a Jesus e ser uma nova criatura, mas nós teremos o diferencial. Jesus disse: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estará presente, Ele não vai nos abandonar. Então é necessário a gente passar por essas dificuldades. Meus irmãos, nós não vamos aprender grandes lições em dias de festas. Não é a festa que nos ensina grandes lições, mas nós vamos aprender grandes lições da nossa vida em tempos de vales, em tempos de deserto, em tempos de dor, em tempos de perda. Ali que nós aprendemos as melhores e maiores lições da nossa história. É por isso que Deus, às vezes, tem que nos levar para a academia do deserto. Sabe por quê? O deserto não nos promove, o deserto nos humilha. O deserto não acende as luzes dos holofotes. Na verdade, o deserto apaga as luzes dos holofotes. O deserto não mostra quão grande nós somos, mas quão grande Deus é. O deserto nos mostra que podemos nos perder na areia, porque nós somos pó, e ao pó nós iremos voltar. Mas quando Deus nos matricula nessa academia, chamado deserto, é porque Deus está querendo nos ensinar pelo menos duas coisas. Primeiro, Deus nos revela que está mais preocupado com aquilo que somos do que com aquilo que nós fazemos para Ele. Meus irmãos, isto é andar na contramão dos princípios deste mundo. Sabe por quê? Porque o mundo valoriza muito mais o carisma, o trabalho, do que o caráter e a dignidade. O mundo valoriza mais a performance e não a motivação. Resumindo, a vida com Deus precede o trabalhar para Deus. Você pode repetir isso comigo? A vida com Deus precede o trabalhar para Deus. Para que você trabalha para Deus se você não tem intimidade com Deus? Será pura religiosidade. E segundo, Deus nos leva para o deserto para que as luzes dos holofotes parem de nos cegar. Irmãos, quando a pessoa está muito em evidência, em destaque, muitas vezes ela começa a ficar cega de tanto flash, de tanta luz, que a pessoa começa a achar que é alguma coisa. E ela começa a se sentir melhor que as outras. Esse deserto pode ser lá no nosso quarto, quando nós ficamos sozinhos chorando. Esse deserto que Deus nos leva, muitas vezes, é aquela caminhada diária que nós caminhamos sozinhos, no meio de uma crise que estamos passando. É lá naquele lugar em que os nossos olhos se enchem de lágrimas, e ninguém vê, ninguém sabe, ninguém pensa tudo o que nós estamos pensando. As pessoas não podem sentir o que nós sentimos. É naquele momento de solidão, onde não tem ninguém por perto, onde a dor aperta no peito e nós estamos prontos a cair e entregar os pontos. É exatamente nesse deserto, nessa hora de dor, que Deus está tratando do nosso coração, de cada um de nós. E é nesse momento desse deserto que chegamos à conclusão de que ou Deus faz um milagre na nossa vida, ou nós iremos ser destruídos dentro dos nossos problemas. Você já se sentiu assim num deserto de dor? De tristeza, de angústia, talvez sozinho, abandonado, ninguém te entende. Olha o que Elias tinha agora na sua vida. Ele estava lá no palácio, agora ele está escondido num deserto, num lugar seco, e ele então tinha que beber a água
que ainda existia por ali. Ele tinha que depender de Deus para mandar os corvos, para levar comida para ele, bichinhos que não eram nada agradáveis na higiene. E se você olhar o verso 4, o que diz aí? E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e o que Elias fez? Obedeceu, conforme a palavra do Senhor. Ele habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E diz aqui no verso 6, que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Bom, irmãos, aqui está Elias, sendo tratado por Deus no deserto, escondido. Escondido da perseguição furiosa de Jezabel e Acabe. Porque tinha alguns sobreviventes que estavam escondidos dentro de um buraco, lembra de Obadias? E Elias não sabia que tinha aqueles 100 profetas ali guardados. Ele achava que ele era o único. Ele achava que ele era a última bolacha, né, que tinha sobrado naquele pacote. E agora Deus estava ensinando Elias, você não é isso tudo não, Elias. Abaixa um pouco a sua bola. Elias começou a aprender que a escassez dos recursos era para que ele pudesse depender somente de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não dependemos de Deus? Porque temos tido muita fartura. Toda vez que a pessoa tem muita fartura em casa, os filhos nunca vão entender o que é passar dificuldade. E aí quando você começa a ter que cortar algumas coisas, os filhos não têm condições de suportar aquilo. Por quê? Porque nunca passaram por dificuldades na vida. Esse é um erro de nós, pais, que queremos dar sempre o melhor para os nossos filhos. Eles não estão preparados para enfrentar o deserto da vida, porque tem tudo do bom e do melhor. Quando você e eu passamos por adversidades, por escassez, é aí que nós vamos entender quem é o Deus da nossa salvação. Quando você não tem nem o que comer no dia seguinte, quando você não tem mais nada para poder pagar as contas, você está zerado, sem emprego, em dificuldades, é aí que você vai ter que olhar para o céu e crer que o seu Redentor está cuidando da sua história. As pessoas às vezes não conseguem confiar, porque estão dependendo da ajuda de alguém, mas não de Deus. Meus queridos irmãos, eu não sei como vocês estão vivendo aqui agora, neste momento. Talvez hajam pessoas aqui, passando fases assim de escassez na sua vida. Talvez a sua oração ao sair de casa foi: Deus, ou o Senhor faz um milagre nesta noite na minha vida, ou eu vou entregar os pontos. Eu vou desistir, Senhor, eu já não aguento mais passar por isso. Eu não sei se você entrou aqui assim, mas Deus te trouxe até este lugar para que você possa entender que Ele te matriculou sim na academia do deserto para tratar da sua vida, para te ajudar a ser mais dependente dEle. E tudo isso para o seu bem. Veja comigo o verso 7, o que Elias vai fazer. Deus estava agora falando com Elias: Elias, agora está ficando muito bom, Elias, você já se acostumou. Esse corvo que chega aí para você, sabe lá onde colocou as patinhas dele? Você já acostumou e está comendo, está bebendo, ou seja, está cômodo demais para você, Elias. E olha o que Deus faz com ele no verso 7. Passado dias, o ribeiro secou, porque não tinha chovido naquela terra. O que acontece? Acabou a fonte. E agora? Irmãos, o que vamos fazer quando a nossa fonte secar? Quando o dinheiro acabar? Quando o desemprego chegar? Quando a empresa quebrar, quando o negócio que você estava sonhando, que seria a grande saída da sua vida, para resolver todos os seus problemas financeiros, der errado. Quando você entrar numa sociedade e você descobrir que você foi traído. Quando você perceber que muitas pessoas estão conspirando contra você, o que você vai fazer? É isso que Deus nos ensina aqui na vida de Elias. Porque quando os nossos recursos acabam, Deus continua no controle, Ele sempre será Deus. O nosso problema é que a gente quer que Deus faça tudo conforme a nossa agenda. Quando as nossas fontes secam, temos que crer que haverá uma fonte de Deus que estará sempre jorrando sobre os seus servos, porque Ele é Deus. Ele nunca vai nos desamparar. Quando as nossas despensas ficarem vazias, Deus tem todo este universo à sua disposição para derramar sobre nós tudo o que precisamos, mesmo que não vejamos nada. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é provedor, Ele é capaz de fazer do nada surgir o tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Ele é Deus.
E se Ele é Deus, pode vir o deserto que vier. Neste deserto nós vamos aprender as mais lindas e belas lições da nossa história. Confie em Deus, porque no tempo certo Ele derramará aquilo que você precisa para a sua história. Apenas confie. Olha o que vai continuar na vida de Elias. Verso 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo que: levanta-te, vai para onde? Sarepta. Que é de onde? De Sidom? E a fala de Deus agora: Elias, você vai morar ali. E eu vou ordenar uma mulher viúva que te sustente. Eu não vejo Elias aqui falando: peraí, Senhor, me explica esse negócio. Ele não fez isso não. Verso 10. Então ele se levantou e foi. Obediência. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um pouco de água que beba. Irmãos, a princípio isso parecia ser uma brincadeira de mau gosto de Deus para com Elias, vocês não acham? Sabe o que eu acho interessante aqui? Que tem acontecido muitas coisas assim em nossa época. Mas não no sentido daqui de Elias. Deixa eu explicar melhor. Se você olhar as agências de viagens hoje no mundo, descobriram que as pessoas que mais estão viajando pelo mundo de avião são viúvas. Exatamente porque nos dias de hoje, muitas viúvas não ficam desamparadas. Isso é uma pesquisa feita. Então, em nossos dias, é muito comum o falecido deixar algum seguro de vida para a esposa, deixar algum patrimônio para a esposa, ou uma pensão. Normalmente, algumas têm essa carteira de uma renda mensal fixa, porque o marido deixou. E aí, algumas mulheres começaram a viajar agora pelo mundo afora, aproveitando esse momento, até mesmo para tentar amenizar a dor da saudade. Mas agora, olhando para Elias aqui, ser viúva nesta época era ser um transtorno para a sociedade. Ser viúva no contexto de Elias era ser um estorvo no meio da família. Ser viúva era sinal de sobreviver ou na lavoura, ou então se prostituindo, porque não tinha outra saída para a mulher. Lembram de Ruth, Noemi? A saída era ou colher resto de comida ou se prostituir. Irmãos, Deus poderia ter falado a Elias: Elias, agora você vai sair desse esconderijo, você bebeu água, comeu aí a carne bonitinho, eu te sustentei, agora você tem uma viúva para cuidar, Elias. Ela está morrendo de fome lá em Sarepta com seu filho. Você vai atravessar as fronteiras de Israel, você vai levar ajuda para ela, você vai sustentar essa pobre mulher lá de Sarepta em Sidom. Elias, vai rápido, porque aquela viúva tem um filho único pequeno, ambos estão com fome. Foi isso que Deus disse para Elias. Vá lá sustentar aquela mulher? Não, não foi isso. O que Deus disse para Elias? Você vai atravessar toda essa fronteira, vai até Sarepta em Sidom, e você, sabendo que Jezabel quer a sua cabeça, vai rápido, seja esperto. E quando chegar lá perto dessa viúva, ela é que será um instrumento meu para te sustentar. Bem ao contrário, irmão, sabe o que Deus me ensina aqui? Que às vezes Deus tem que humilhar os seus servos. Porque às vezes os servos de Deus se acham alguma coisa. Ainda mais se tem algum cargo. A pessoa se acha melhor do que a outra. Às vezes Deus precisa fazer com que eu e você também dependamos de situações estranhas na vida para mudar o nosso comportamento, para sermos mais humildes. Irmãos, Elias foi de Querite até Sarepta com sede, com fome. O texto não diz que Deus mandou de novo, enquanto ele caminhava até Sarepta, algum corvo para levar alguma comida, ou alguma água brotou em algum lugar. Não, ele foi no zero, saiu de lá e foi em direção obedecendo a Deus. Talvez ele pudesse ter falado: Deus, será que você não está equivocado, Deus? Será que você não errou o endereço? É lá mesmo em Sarepta que eu tenho que ir. Irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Deus tirou Elias da academia, do bacharel do deserto, e promoveu Elias agora para o mestrado da fornalha. Se o deserto está difícil, ir para a fornalha é pior ainda, não é mesmo? Sabe por quê? Sarepta em hebraico significa fornalha. Deus fala: Elias, agora você vai para a fornalha. Você vai fazer agora o mestrado, porque o bacharel, você foi aprovado nesse deserto. Vá para a fornalha fazer o mestrado. Meus irmãos, parece que quanto mais a situação ficava ruim, mais ela estava piorando. Não é isso que dá a sensação?
Mas sabe o que Elias aprendeu aqui? Que Deus nunca perde o controle de nada em nossas vidas e que Deus sabe perfeitamente onde Ele está nos levando. E esse caminho é para o nosso bem, é para a glória do nome dEle, é para um futuro de paz na nossa história. Entenda isso. Esse caminho que talvez esteja doendo no seu coração é para te levar à maturidade, é para te levar à dependência de Deus. Este caminho que Deus está te levando é para uma vida cheia da unção, do poder do seu Espírito Santo. Porque antes de Deus nos usar, Ele trabalha em nós. É isso que temos que entender. E por incrível que pareça, irmãos, o campo missionário de Deus para Elias foi a cozinha daquela viúva. Ali foi o campo missionário, lugar de tratamento de Elias. Porque essa viúva, ela só foi conhecer o Deus de Israel na cozinha. Que é um lugar bem estranho para se conhecer Deus do que na cozinha, né? Só que o texto não diz aqui, se você prestar atenção, que Deus multiplicou a farinha e o azeite. Isso não aconteceu no texto. Deus não multiplicou a farinha e o azeite. A Bíblia não diz que Deus fez transbordar farinha e trigo, azeite por toda a cozinha, não. O texto é claro em dizer que enquanto ela usava a farinha, enquanto ela usava o azeite, quando ela acabava de usar e colocava ali, nada tinha mexido. Não saía do nível que estava. Ou seja, quanto mais ela usava, ela podia fazer várias vezes. Quando voltava para o lugar, estava no mesmo nível. Ou seja, até que a chuva chegasse naquela região, Deus sustentou Elias pelo instrumento da vida daquela viúva, porque nada faltou. Ele não multiplicou, mas ele manteve aquilo que tinha. É Deus quem nos mantém dia após dia. Entendam isso, nada vai faltar sobre nossas mesas, porque Deus vai cuidar de cada um de nós. Se eu e você estamos vivos agora, se o nosso coração está batendo no nosso peito, não é porque a gente está fazendo academia, isso é muito bom, cuidando da saúde, isso é maravilhoso, mas é porque Deus está nos sustentando e tem um propósito sobre cada um de nós. Entenda uma coisa, você não está aqui por um acaso. Deus deixou você estar aqui, nesta terra ainda, porque Ele quer te usar de uma forma especial, tremenda, para que a sua família, para que as pessoas do seu relacionamento conheçam o Deus vivo e verdadeiro da sua história. Sabe qual é a questão aqui? É que depois de tudo isso as coisas vão piorar mais. Olha só que incrível, porque agora que Elias estava fazendo um mestrado na fornalha, entendendo que o azeite, o trigo, a farinha não estava baixando, Deus estava sustentando, ele estava sendo sustentado por uma mulher pobre, viúva, e Deus estava ensinando para ele a ser mais humilde, e de repente Elias acaba de ser matriculado na academia da dor. Será que eu e você estamos preparados para a academia da dor? Fazer o bacharel do deserto já não é fácil. Fazer um mestrado na fornalha, pior ainda. Agora um doutorado na academia da dor. Eu acho que isso era demais, não é mesmo? Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Eu não, o texto. Elias teve que lidar agora com a morte. Irmãos, o texto diz ainda que o único filho dessa viúva ficou doente e morreu. Elias ainda estava nessa casa sendo sustentado por essa mulher. E por Deus, é claro. Dá para vocês entenderem uma coisa dessa? A gente é crente, a gente é servo de Deus, a gente está procurando abençoar a obra de Deus, nossos vizinhos que não estão nem aí para Deus, estão cheios de filhos, ninguém pega nenhuma gripe sequer, e quando pega rapidinho fica curado, não é mesmo? E de repente o seu único filho adoece e morre. Meus irmãos, dá para entender essa situação? Essa mulher ficou amargurada, e que mãe não ficaria amargurada? Perdeu o seu marido, agora perde o seu único bem nessa terra, que era o seu filho. Essa mulher ficou revoltada. E com razão, quem não ficaria? Mas o texto diz que ela vai colocar culpa em alguém. Em quem ela coloca a culpa? Em Elias. E o que Elias poderia fazer? Eu fico impressionado, irmãos, com a autoridade que Deus deu a Elias. Por isso ele estava passando por essas academias. Porque Elias olhou para aquela mulher, ainda sem entender porque Deus estava permitindo aquilo acontecer. Aquele momento de fazer o doutorado da dor, pela perda que aquela mulher teve agora de seu filho. Diante dele, o servo de Deus, ele olha para ela, estende a mão e diz: transfira para os meus braços os seus problemas. Transfira para mim os seus sofrimentos. Ou seja, me dê o seu filho morto aqui. Lá dentro talvez estava pensando: Senhor, o que eu faço agora? E aí, irmãos,
Elias então leva o menino para o quarto. Diz a Bíblia que ele se estirou sobre o menino. Ele agonizou em oração diante de Deus. Ele fez uma oração para Deus com uma frase impactante: Deus, até esta viúva vai sofrer agora, Senhor. Sabe o que eu aprendo com Elias, queridos? Que só quem tem intimidade com Deus é que pode falar assim com Deus em oração. Se você não tem intimidade com Deus, você não pode lutar diante de Deus uma oração forte, porque você não sabe o que está falando. Elias estava pedindo algo porque ele estava em tratamento com Deus. Ele sabia que Deus estava mudando, moldando, restaurando, preparando para uma grande obra. E sabe o que vai acontecer? Ele pede algo inédito na história da Bíblia até então, porque até aqui nesse texto não havia nenhum registro de ressurreição em toda a Bíblia. E sabe o que houve? Nós olhamos e lemos que o menino ressuscitou. Sabe por quê? Deus faz o imponderável, o impossível acontecer. Ele é Deus de milagre. Você crê que Deus é o Deus de milagre? Meus irmãos, a academia do deserto levou Elias para o mestrado da fornalha, doutorado da dor, e ele aprendeu naquele momento que diante de tudo que ele experimentou, toda a glória, toda a honra pertencia somente a Deus. Sabe o que ele fez? Ele pegou aquilo que era motivo de dor, de tristeza daquela viúva. Ele disse: toma o teu filho, ele está vivo. E sabe o que eu aprendo com isso? Que quando Deus nos usar para algo sobrenatural, imediatamente nós temos que colocar a nossa boca no pó da terra, porque tudo vem de Deus, tudo é por meio de Deus, tudo é para a glória de Deus. Nós não fazemos nada, tudo é Deus. Deus nunca vai dividir sua glória com ninguém. Meus irmãos, olha a recompensa que Elias vai ter no verso 24. Então a mulher disse o que para Elias? Agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é o quê? É verdade. Ou seja, quando você honra a Deus, Deus honra você. Meus irmãos, isso tem me deixado tremendo por dentro, quando eu li esse texto mais uma vez, porque veio no meu coração essas perguntas: Senhor, como será que as pessoas têm me conhecido? Será que as pessoas me olham como alguém intelectual, como alguém inteligente, como um bom teólogo, como uma pessoa amável, como uma pessoa que conquistou alguma coisa nesta terra, como um bom pagador? Como eu tenho sido conhecido, por onde eu tenho andado? Será que as pessoas têm falado de mim, que ali vai um homem que fala a palavra de Deus e a sua boca é verdade? Meus irmãos, podemos conquistar muitos títulos nesta terra, ter muitos diplomas, podemos conquistar muitas coisas aqui nesta terra, mas se a coisa mais importante nos estiver acontecendo na nossa vida, viver de verdade para honrar a Deus, tudo que conquistamos não terá valor algum. Tudo que eu e você fazemos é para honrar o nome do Senhor. E quando nós honramos o nome do Senhor, Deus tem prazer em nos honrar. E agora, meus irmãos, vamos para o capítulo 18, para a parte final. Diz assim no versículo 1 e 2: sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo o quê? Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E Elias foi fazer o quê? Obedeceu. Foi apresentar-se a Acabe. A fome era extrema em Samaria. Irmãos, Deus é maravilhoso. Teve horas que Deus mandou Elias aparecer. Teve horas que Deus mandou Elias se esconder. Teve horas que Deus mandou Elias de novo aparecer. E sabe por que Deus está fazendo isso? Porque Ele estava ensinando a Elias o seguinte: a sua agenda me pertence, eu sou o dono da sua vida. E aí, meus irmãos, o que me impressiona em Elias é que Deus mandava o camarada ir, ele ia. Deus mandava o camarada se esconder, ele se escondia. Deus mandava o camarada aparecer de novo, e ele aparecia de novo. Sabe o que isso significa? Elias era obediente a Deus o tempo todo, sem questionar ao Senhor. O nosso problema é que a gente questiona demais. Mas por que, Senhor? Por que isso não está acontecendo comigo? Por que esse emprego não sai? Meus irmãos, preste atenção aqui. Deus preparou Elias por 3 anos e meio na sua academia. Bacharel do deserto, mestrado da fornalha, doutorado da dor. 3 anos e meio para usá-lo de uma forma poderosa, impactante, apenas um dia depois. Um dia, tudo isso ele estava aprendendo para ele ter a autoridade de Deus. Ou seja, Deus não tem pressa quando se trata para preparar os seus líderes.
Quantos anos Deus preparou Moisés para levar o seu povo lá do Egito para a terra de Canaã? Quantos anos? Os 40 primeiros anos de Moisés, ele estava onde? Lá na casa de Faraó, lembram? Era o príncipe do Egito. Ele mata aquele egípcio e foge. Passa quantos anos depois no deserto? Mais 40, casa com Zípora. 80 anos de idade. Ali que Deus começa então a usar Moisés para levar o povo para a terra de Canaã. Jesus, ele iniciou seu ministério na terra com 30 anos e fez toda a obra em 3 anos. E nessa batalha, Elias vai confrontar novamente o rei Acabe, o rei de Israel. Olha o verso 17, por gentileza, desse capítulo 18. Sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse o quê? És tu o perturbador de Israel? Então ele disse o quê? Eu não tenho perturbado Israel, mas é tu e a tua casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Porque Acabe chamou Elias de quê? Perturbador. Acabe falou que você é que arrumou essa confusão para a gente. Há 3 anos e meio, Elias, você apareceu aqui dizendo que não ia chover, e de fato não choveu. Baal está anulado até agora. Por 3 anos não choveu, está tudo seco. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar o Oriente Médio, que já é um lugar seco, sem chuva, por 3 anos e meio, colapso na agricultura, colapso na pecuária, colapso na economia, ou seja, fome, pobreza, miséria. O rei então fala: Elias, você é o culpado, o seu Deus é o culpado. Olha que coisa incrível, né? Foi ali que Elias, depois de ter passado por todos esses processos de academia, com a autoridade de Deus, ele disse o seguinte: perturbador de Israel é você e sua família. Ele teve autoridade em olhar nos olhos do rei Acabe e dizer o seguinte: vocês abandonaram a Deus, foi vocês que colocaram falsos deuses aqui, foi vocês que levantaram Baalins para ser adorado. Ou seja, a idolatria sempre traz consequência para o povo, o pecado traz tragédia para a nação. E vejam, meus irmãos, o verso 21, porque agora Elias confrontou o povo. Ele vai dizer o quê? Ele se chega ao povo e diz: até quando? Povo de Israel, até quando vocês vão ficar divididos entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. E o que o povo fez? Nada. Até hoje, o povo só fica quieto, comendo pipoca, esperando quem vai vencer a batalha. O povo estava rendido ao sincretismo. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar o que está acontecendo aqui? E de repente agora, Elias então fala com autoridade, porque ele experimentou na carne quem era aquele Deus que ele seguia. E ele disse para o povo de Israel: saiam de cima do muro. Se vocês querem enfrentar essa crise e vencer, saiam de cima do muro. Escolham quem vocês querem servir a partir de hoje. E aí ele confronta agora os profetas de Baal. Olha o verso 23. Deem 2 bezerros. E eles escolheram para si 2 bezerros. E um dos bezerros ele disse: divido em pedaços, ponho sobre a lenha, porém não coloque fogo. E eu prepararei um outro bezerro, e porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Verso 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Quando ele fala isso, ele sabia quem era o Senhor. Esse Senhor que cuidou de mim lá no deserto, esse Senhor que cuidou de mim na fornalha, esse Senhor que fez o milagre na hora da dor. Eu vou invocar o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo agora resolveu falar. O que eles disseram? É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque vocês são muitos. Eram 850, irmãos. Invocai o nome do vosso Deus e não ponham fogo. Irmãos, os profetas de Baal então começaram a fazer aquilo. Era muita gente gritando ao mesmo tempo. Eles começaram até mesmo a cortar a carne para sangrar, porque Baal não respondia. Aí Elias, para tirar então, como diz alguns, um sarro deles, olha o verso 26. Tomaram o bezerro que lhe dera e prepararam e invocaram o nome de Baal. Desde que hora? Desde manhã até o meio-dia. Disseram o quê?
Baal nos responde, Baal nos responde. Porém, nem havia voz que respondesse. Saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que a meio-dia Elias fez o quê? Zombava deles. A expressão do texto é como se estivesse tirando da cara deles. E disse assim, olha, clame mais alto, gritem mais, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou tem alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, quem sabe ele está viajando, ou ele pode estar dormindo, vocês precisam despertá-lo. E eles clamavam mais em alta voz, se retalhavam com facas, com lancetas, ou seja, o sangue começou a derramar no corpo desses profetas. E sucedeu que, passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Todos nós sabemos e conhecemos essa história, porque logo depois Elias então fala, bom, posso fazer minha parte? Está tranquilo? Vou buscar o meu Deus. Vocês vão ver Elias gritando, vocês vão ver Elias pulando, saltitando para lá e para cá naquele altar. Elias simplesmente diz para o povo, restaure o altar que está quebrado. Sabe o que significa isso? Antes de Deus operar o milagre, vocês precisam restaurar o altar que está quebrado na vida de vocês. Sabe o que é isso? Falta de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Enquanto o povo não restaurou aquele altar quebrado, Deus não pôde se manifestar no meio de Israel. Mas quando tudo foi restaurado, Elias só olhou para o céu e falou, Deus, faça a tua obra, responde à oração do teu servo nesse lugar, mostre quem tu és. O fogo veio do céu, lambeu todo o altar, e naquele exato momento o povo de Israel caiu de joelhos e gritou o quê? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ah, meus irmãos, isso me ensina claramente que Deus é poderoso, mas o grande problema das pessoas é que as pessoas não entendem que Deus quer de nós um coração restaurado. Deus quer de você uma vida restaurada. Deus não pode te dar um bom emprego ou aquilo que deseja o teu coração se o altar da comunhão com Deus está quebrado na sua vida. Você é uma pessoa que não está se preocupando em ler a palavra, em orar. Você não tem jejuado, nem tem buscado a face de Deus. Deus não pode abençoar alguém que está sempre com o altar quebrado. Você está preso aos vícios, você está preso à imoralidade, você está preso ao rancor, às mágoas. Você precisa agora restaurar o altar e dizer, Senhor, eu estou pronto, faça a tua obra em minha vida. E creia que neste momento Deus fará o milagre acontecer na sua história. Talvez você tenha entrado aqui cheio de dúvidas na sua vida. Talvez em um momento de grande depressão, decepcionado com as pessoas, desanimado na fé. Talvez você está sendo crítico demais diante das coisas que você tem presenciado. Talvez você entrou aqui e está vivendo um deserto na sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo o mestrado da fornalha na sua história. Quem sabe hoje você já não está no doutorado da dor. Entenda uma coisa, Deus permitiu tudo isso para o seu bem, porque Deus quer te honrar, Deus quer abençoar a sua história, Deus quer que você, através dessas crises, saia dela de cabeça erguida e diga, só o Senhor é Deus. Meus irmãos, se você está diante de algum confronto, saiba disso, Deus está no controle. Ele cuida da sua história, Ele está te ensinando, Ele está te moldando. De repente você entrou nessa caverna e você acha que não tem mais saída, você está desanimado com a vida e você acha que você é a vítima, que só você está sofrendo, que o mundo inteiro está contra você. Entenda uma coisa, Deus tem poder para te tirar dessa caverna, mas você tem que entender o seguinte, você precisa fazer a sua parte, restaure o altar diante de Deus agora. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Deus pode fazer coisas novas na sua vida. Você pode voltar para sua casa com o coração restaurado, com um semblante novo, com um brilho nos olhos, diante de toda a crise que você está vivendo. Mas você precisa restaurar este altar e dizer, Senhor, eu estou pronto para passar por essas faculdades, para ser matriculado na academia do deserto, para ser matriculado no mestrado da fornalha,
para ser matriculado no doutorado da dor, porque eu sei que tudo isso será para o meu bem, para que o teu nome seja honrado. E aí Deus está dizendo para você, agora só falta restaurar o altar que está quebrado no seu coração. Restaure o altar de Deus no teu coração. Peça perdão a Deus. Diga: Pai, eu sei que eu falhei. Eu sei que eu agi de forma equivocada. Eu sei, Senhor, que a minha vida deu uma volta terrível longe da tua presença. Mas agora eu estou de volta, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Derrama o bálsamo sobre o meu coração. Porque eu creio que uma só palavra que o Senhor mandar sobre a minha vida, o Senhor vai mudar a minha história para sempre. Deus quer mudar a sua vida agora, porque Ele é Senhor. Não importa a crise que você esteja vivendo, Ele é Deus. Ele está aqui. Ele quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Se você quer receber aquela bênção, Deus não vai ficar jogando bênção sobre pessoas que estão com o altar quebrado. Israel estava com o altar quebrado, mas depois que o altar estiver restaurado, você verá a manifestação de Deus sobre a sua história. O improvável vai acontecer. O inacreditável vai acontecer. Porque dentro da agenda de Deus, você estará preparado para lidar com todas essas situações. Você terá maturidade para receber as bênçãos de Deus. Você vai estar preparado para trabalhar para Deus. Por isso eu quero orar por você nesta noite. Eu convido a igreja a ficar em pé. Eu quero convidar você a cantar esta música e dizer: Senhor, eu quero estar diante do teu altar. Restaura, Senhor, a minha vida, o meu altar. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Senhor, eu sinto que estou no deserto. Eu sinto que eu estou na fornalha da minha vida. Eu sinto que eu estou neste doutorado da dor. E o Senhor sabe, só o Senhor entende o que eu estou passando. Aqui estou, Senhor, pronto para ser refeito por Ti. Eu creio que o Senhor fará nova todas as coisas. Se você crê nisso, venha aqui à frente agora. Saia do seu lugar. Não tenha vergonha, não demore. Eu não quero demorar, porque esse Espírito fala ao teu coração. Você deve vir. Esta é noite que Deus vai restaurar a sua vida.